Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu. Antes de mais nada, gostaria de fazer uma prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos nossos orixás, às 7 linhas de Umbanda, pais e mães orixás, e pedir proteção e sustentação para mais este programa, nos abençoando, nos protegendo e nos dando o entendimento de que tanto necessitamos. Bom, quero agradecer aí ao programa Casa de Lei, ao Alan, pela ajuda que vem nos dando aí aqui na rádio, por esse espaço que nos concedeu já há 1 mês e meio atrás, enfim. Estamos nós lá do terreiro de Pai João de Aruanda, Caboclo 7 Pedreiras, agradecemos muito aí por essa oportunidade, né? Bom, como é de praxe aí, o programa hoje traz um tema. Nós vamos estar falando hoje sobre o Congá e falando um pouquinho sobre os fundamentos, o que representa o Congá, a diferença entre Congá e altar, enfim. Bem superficial, não entrando muito nos méritos, pois o tempo aqui é pequeno. E lembrando que após esse tempo aí, desses 20 minutinhos, nós iremos responder as perguntas, que também é de praxe, sobre qualquer tema relacionado a Umbanda. Falando um pouquinho aí dos nossos canais de comunicação, nós temos 2 páginas no Facebook, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e o programa, e a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Lembrando também que temos um e-mail direto, que é centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E, e temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Antes de falar do nosso tema, eu quero lembrar a todos que nessa sexta-feira nós teremos a nossa gira no terreiro de Pai João de Aruanda e o Caboclo 7 Pedreiras, que será na força de Zé Pilintra e dos senhores baianos e das baianas. Então, para quem ainda não conhece aí a nossa casa espiritual, para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, o endereço lá é Rua Bom Sucesso 915, no bairro do Tatuapé. Fica próximo da Praça Silvio Romero. As senhas elas são distribuídas aí a partir das 8 horas, 8h10 no máximo, e a gira começa às 8h30, tá certo? Então, irmãos e irmãs, eu gostaria de começar o programa, então falando aí do nosso tema, que é sobre o Congá. O Congá, ele no terreiro, ele é um ponto de força, né? E por ser um ponto de força, nós entendemos aí que ele deve ser firmado e assentado corretamente. Diga-se de passagem que o corretamente é o que for passado pelo guia ou pelos guias chefes de cada casa,
né? Então tem os seus fundamentos, tem como é montado, e tudo isso é passado pelos guias. Vale salientar que temos uma diferença aí quando nós falamos em congar e altar, né? O altar, muitas das vezes, ele é feito na nossa casa e não tem os devidos fundamentos. Por quê? Porque nós precisamos de um local mais retirado para estar fazendo as nossas orações, para estar fazendo as nossas preces, enfim. Então, muitas das vezes não necessita passar por algum fundamento, não necessita ter o devido cruzamento. Então, é muito importante, irmãos e irmãs, para quem está começando na Umbanda, da gente entender as nomenclaturas e não se utilizar também dessa nomenclatura dizendo que congá e altar é a mesma coisa, que temos o sincretismo, que é como se fosse numa igreja católica. Não é, a gente não entende bem assim, né? Então temos essas diferenças entre essas duas nomenclaturas, né? Então, qual é a principal função de um congá num terreiro de Umbanda? A principal função do congá no terreiro seria de estar emanando as energias, né? Então quando você entra no terreiro, muitas das vezes ele já está firmado com as velas acesas, uma para cada orixá, ou uma vela, enfim, ele já está pronto, ele já está ativado para que possa ser iniciado aqueles trabalhos daquele dia. Então, irmãos e irmãs, seja você assistência, ou seja você médium, entenda que uma vez o congá já firmado, já pronto, e ele já está completamente, está 100% enviando aquelas energias, né, vindas de cima, que a gente entende do céu, né, de Olorum, de Deus e dos pais e mães orixás, e distribuído de forma horizontal em todos os 4 cantos do terreiro. Então, nunca é demais lembrar que quando chegamos na casa espiritual, no terreiro, que as nossas preces sejam feitas, né, que sejam firmados os nossos anjos de guarda, e que nós possamos entrar numa conexão respeitando aquelas e se utilizando e respeitando daquelas energias que com certeza estão saindo do congá em nossa direção, né? E aí a gente entende que são as 7 linhas de Umbanda, as irradiações dos orixás e também de todas as linhas de trabalho, né? Vale salientar também que as imagens que nós encontramos nos congares aí, né, no centro de Umbanda, ela tem a função de impor um respeito, um respeito único aos frequentadores. E possui a finalidade de induzir as pessoas à postura respeitosa, silenciosa e reverente. Então, mais uma vez eu reforço a necessidade e a obrigação de que quando entramos em um terreiro, sinta-se a energia que o congá está emanando e tentemos sempre uma conexão para que os nossos trabalhos espirituais fluam da melhor maneira possível. Vale salientar também que muito do que se pensa, principalmente a assistência, que orixá não é santo, né? Existe a imagem do santo católico, onde tem o sincretismo, porém, pelo menos em nosso terreiro, é passado para os frequentadores, principalmente para aqueles que chegam pela primeira vez na casa, falando superficialmente, mas explicando
o sincretismo, né? De que a pessoa, quando entra para a sua consulta, não tenha na sua mente que ele que ele está adorando lá um São Jorge, que ele está adorando lá Nossa Senhora Aparecida, enfim. Então, é passado para a assistência, falado um pouco de sincretismo e também explicado que Orixá não é santo. Santo viveu na Terra, santo é algo da Igreja Católica e que o Orixá é uma divindade de Deus. Né, falando rusticamente, um dos braços de Deus. Para que isso fique na cabeça deles e que eles entendam, né, que muito do que se pensa de que a Umbanda e a Igreja Católica falam muito, né, que quem vai na Igreja Católica vai no centro de Umbanda para estar tomando um passo, para estar tendo descarrego, mas no domingo vai lá para a Igreja Católica. Então, pelo menos no nosso terreiro, isso é explicado e falado abertamente, onde que aquelas imagens têm o objetivo de apenas direcionar a fé das pessoas, mas para os orixás e não para um santo. Lembrando, vou só fazer um parênteses, nós estamos já recebendo algumas perguntas e daqui a pouquinho eu vou estar respondendo, mas nós temos 2 páginas no Facebook, que uma das páginas é a página do nosso terreiro, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do nosso programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Peço para os irmãos e irmãs que não conheçam que dê uma curtida na página, enfim. No e-mail, que também está chegando pergunta aqui, centrodeumbanda@live.com, tá? Outra observação que faço também, que num terreiro de Umbanda, não necessariamente no Congá, você pode-se encontrar imagens dos santos católicos, né? Eu posso estar, como a Umbanda é uma religião da natureza, podemos colocar no nosso Congá elementos da natureza representando cada orixá, representando as 7 linhas de Umbanda. Então eu posso energizar, posso imantar, posso, por exemplo, colocar uma pedra pertencente a Oxalá e, para mim, aquilo ser ou representar a força de nosso Pai Oxalá emanando nos nossos trabalhos. As imagens que se vê nos congás, elas fazem parte do fundamento. Elas são cruzadas, elas são consagradas. E aí eu pergunto, né, o porquê que eu não poderia estar colocando uma pedra, por exemplo, com relação a algum, no lugar de uma imagem. Então, irmãos e irmãs, eu faço essa reflexão com vocês para que, quando vocês entrarem no terreiro de vocês, ou até mesmo a assistência que ouve esse programa, que se permitam sentir a energia, né? Porque muitas das vezes o médium chega atrasado, chega em cima da hora, vai se trocar, bate cabeça, firma seu anjo de guarda e já vai para a gira. E nem sequer se dá o tempo de estar curtindo aquela energia que é pura, aquela energia dos pais e mães e também das linhas de trabalho. Existe a necessidade da conexão, antes mesmo do trabalho da incorporação, enfim, né? O médium ele necessita disso, principalmente porque normalmente as giras são no período da noite, né? O médium já passou talvez por vários problemas durante o dia, estresse, nervosismo, enfim. Então,
ele não pode ficar na gira dessa maneira. Ele tem que mudar a sua energia, e para isso o Congá está lá. Claro, diga-se de passagem, primeiro se descarrega na trunqueira e depois recebe-se a energia do Congá. Tá certo? Então, meus irmãos e irmãs, eu vou acabar o assunto hoje. Vou encurtar um pouquinho o nosso tempo, porque realmente está chegando muitas perguntas, e aí no final do programa eu gostaria muito de responder todas, né? Então, se vocês me permitirem, na realidade, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode me mandar sobre o Congá, pode me mandar essas perguntas que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo, tá certo? Só mais uma observação. Já falei no começo, mas tem gente me perguntando aqui no e-mail. Na próxima semana nós teremos gira de Zé Pilintra e baianos e baianas em nosso terreiro, tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Eu tenho aqui do Aparecido Paulino. Boa noite, irmão Marco. Eu sou espírita há 10 anos e fiz todos os cursos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E trabalho no Centro Espírita há 8 anos. Mas agora os guias da Umbanda estão me dizendo que eu tenho que desenvolver o meu lado umbandista. Será que eu devo deixar de ir ao Espiritismo ou será um complemento? Obrigado pela resposta e axé. Bom, irmão, o que eu tenho para te dizer, Aparecido, primeiramente agradeço aí pela sua pergunta. O que eu tenho para te dizer é assim: o kardecismo e a Umbanda, isso também é passado aí nos nossos cursos de Umbanda no terreiro, temos aí grandes diferenças, né? Diferenças de doutrina, diferenças de fundamentos, enfim, muitas diferenças. Então, se você já fez os cursos na Federação Espírita, você pode imaginar o que eu estou querendo dizer. Se você recebeu uma mensagem de que o seu caminho ele vai ser para a Umbanda, eu te aconselho, utilize-se desses conhecimentos que você já tem nos cursos da Federação Espírita, e conheça a Umbanda, estudando primeiramente, não tendo pressa de fazer o seu trabalho de desenvolvimento, de querer incorporar, enfim, de frequentar um terreiro de Umbanda. Então eu te sugiro que você tenha calma nesse momento, né, de você compilar as informações, tanto essas que você já tem dos nossos irmãos kardecistas, né, dos cursos que você fez na federação, como também o que você pode receber de informações da Umbanda. Por mim, né, você me pergunta e eu diretamente eu quero te responder diretamente. Quando você me pergunta, será que eu devo deixar de ir ao Espiritismo ou será um complemento? Como eu te disse no começo da resposta, Aparecido, a doutrina é diferente, né? Então, muitas das vezes, você vai pensar, poxa, mas não foi isso que eu escutei lá no kardecismo, né? Alguma informação. Então, vai chegar um momento que vai existir o conflito. Então, no meu modo de ver, para você, como médium, ele não seria um complemento, tá? Agora, a título de conhecimento, volto a te dizer, se você adquire esse conhecimento da religião Umbanda, se você tem aí possibilidade de
de realizar os seus cursos, de ter esses conhecimentos com pessoas idôneas, né? Você ter os conhecimentos desse dirigente, desse centro de Umbanda que você foi, eu te aconselharia aí primeiramente por esse caminho, né? Para que você conheça a fundo e que depois você possa decidir que caminho você vai tomar, tá certo? Te agradeço pela pergunta. Se ficou alguma dúvida, por favor, me mande novamente aí uma outra dúvida, tá certo? Muito obrigado, Aparecido. Eu tenho uma pergunta aqui da irmã Juliana Proença. Olá, Marco. Na sua casa ou linha de trabalho na Umbanda, é possível ou permitido a incorporação de orixá? Sim. Juliana, nós temos, inclusive, entra como ritual em cada gira, seja gira de Exu, seja dos senhores Exus e senhoras Pombagiras, ou seja de um preto velho, de caboclo, antes da incorporação da linha de trabalho, seja ela qual for, nós sempre saudamos as 7 linhas de Umbanda e sempre cantamos, louvamos, saudamos um orixá masculino e um orixá feminino. Então, por exemplo, o que aconteceu na gira da semana passada. Nós tivemos giras na primeira sexta-feira de cada mês em nosso terreiro, é a gira dos senhores Exu e senhoras Pombagiras. Antes da incorporação dos Exus e das Pombagiras, nós cantamos, deixa eu me lembrar agora, nós cantamos para Ogum e Nossa Mãe Iemanjá. Então, inclusive houve a incorporação de Ogum, mas não houve a incorporação de Mãe Iemanjá. Então, irmã Juliana, respondendo a sua pergunta diretamente, sim, em nosso terreiro existe a incorporação dos Sagrados Orixás, tá certo? Agradeço pela pergunta e se você estiver em São Paulo, fica aberto aí o convite para que você conheça a nossa casa, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, próximo à Praça Silvio Romero, tá certo? Toda sexta-feira a partir das 8h10. Tá certo, Juliana? Agradeço pela participação. Muito axé para você. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta do nosso irmão João Sapucaia. Marco, irmãos, bom programa e que Pai Oxalá nos abençoe e guie nessa jornada de fazer o bem. Um saravá fraterno aqui do Rio de Janeiro. Paz e bem. João, para você também, muito axé para você, para todos os seus irmãos aí. Muito axé aí do nosso Pai Oxalá e que ele te ilumine aí na caminhada. Muito axé mesmo. Outra pergunta. Marcos Paoli Oliveira. Boa noite e axé. Boa noite, Marcos. Boa noite, meu xará, né? E muito axé para você. Qual o significado do ponto riscado para uma entidade? Para o médium? Para uma entidade, para o médium, e o que significa quando a entidade risca o ponto no congá? Ok. Marcos, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá por partes. Qual o significado do ponto riscado para uma entidade? Na realidade, irmão, quando uma entidade está em desenvolvimento, né, ou melhor, quando o médium está em desenvolvimento e uma das suas entidades, ela risca o seu ponto, ele está passando a identidade dela, através dos pontos, né, das figuras que são feitas, o dirigente, ou até mesmo o guia do dirigente, consegue identificar
depois que por exemplo, o que eu quero te dizer é, você está em desenvolvimento e você recebe o caboclo 7 flechas. Então, a partir do momento que ele dá o nome dele, ele risca o ponto dele, consegue-se estar decifrando falange do guia, ele vem em qual energia, enfim, é uma identidade, é a digital da entidade, que é o ponto quando ele risca, né? E para o médium, é um momento de consagração. Por quê? Porque o médium, ele vai, pelo menos na nossa casa é assim, ele vai copiar aquele ponto daquele caboclo, do caboclo no caso, ou do guia que for, e vai guardar com muito amor e carinho para toda a sua vida. Por quê? Porque nos momentos de dificuldade, esse médium pode sim evocar, né, sempre utilizando-se do sagrado, riscar aquele ponto, chamar pelo seu guia e pedir aquele amparo que está precisando no momento. E quando você me pergunta, e o que significa quando a entidade risca o ponto no Congá? Irmão, pode ter muitas possibilidades nisso, né? Então pode ser que o guia entendeu que, não sei se era o guia do dirigente da casa ou de um outro médium que está participando, que está em fase de desenvolvimento, enfim, existem diversas possibilidades. Pode ser que o guia colocou, a entidade riscou o ponto no Congá por estar precisando de uma energia dele no Congá por algum motivo. Ou pode ser que no astral, se for um médium que está iniciando um desenvolvimento, aquela entidade de alguma maneira colocou as energias dela, né, naquele Congá, naquela casa, enfim. Então existem diversas possibilidades. E aí, assim, eu costumo muito dizer, não é porque nós somos dirigentes que nós sabemos de tudo. A divisão é muito tênue, né? Tem coisas que, quando o Marco Facas, o dirigente, não consegue resolver, com toda certeza eu vou passar para o meu guia, seja a linha de trabalho que for, que com certeza ele estará respondendo. Ele vai saber o que vai fazer, tá certo? Espero ter respondido suas perguntas. Se não, por favor, mande aí as suas outras perguntas. A Juliana, que me perguntou se na nossa casa incorporamos orixá, me respondeu que ela está na Austrália e irei no final do ano visitar. Me aguarde, saravá. Ok, seja muito bem-vinda na nossa casa. E muito axé aí para o pessoal da Austrália, que está sempre participando aqui do programa e também nos outros programas da rádio. Muito axé para vocês aí, viu, Juliana? Tem uma pergunta vindo aqui no Skype da irmã Thalia. As manifestações de incorporação de médiuns iniciantes são, não raro, repetitivas. Como devem agir os pais, mães ou mesmo irmãos de santo no terreiro? Muito obrigado pela participação mais uma vez, irmã. Bom, essa é uma situação que acontece de uma forma muito comum, né? Porque assim, o referencial, né, para todo médium que está em desenvolvimento, que está começando, é o dirigente da casa. São os guias do dirigente da casa. Então, não dá para se cobrar da pessoa que está iniciando de que ela tenha o conhecimento de identificar todas as energias. Porque o que acontece? Muitas das vezes, e eu diria 99%,
o médium ele balança, ele fica para um lado, ele fica para o outro, ele roda. Por quê? Porque ele viu alguém fazendo isso e ele acha que é aquilo que tem que acontecer. E ele não se permite. Aí eu te falo da questão experiência do médium, que isso vem ao longo do tempo, de que ele não precisa se debater, ele não precisa ficar rodando, ele não precisa fazer um monte de coisa do que acontece no terreiro. Posto isso, numa situação de incorporação mais evolutiva, vamos dizer assim, se o dirigente incorpora um caboclo que grita, bate no peito 20 vezes, você pode ter certeza que aquele médium que ainda não está preparado, ele está sentindo uma energia, mas a tendência dele fazer dele que eu falo, abre aspas, né? Dele fazer aqueles trejeitos, é certeza. Então, como que a gente pode sanar tudo isso? Nós podemos, através de estudo, através de ensinamentos ao médium de como se preparar idealmente para um desenvolvimento. Bato na tecla, um banho de ervas antes do trabalho de desenvolvimento, chegar com uma certa antecedência no terreiro, acender seu anjo de guarda, sentir a energia, mais uma vez eu falo, do Congá, e ter a percepção do que está acontecendo efetivamente naquele chão sagrado. Por quê? A mente do médium que está começando, ela pode ser levada. Ela pode ser levada até mesmo por um animismo. Então, isso é responsabilidade total, e eu entendo, do dirigente da casa. De ter que direcionar, de ter que ensinar e de ter a paciência, porque muitos dos médiuns acham que só porque foi falado que ele tem mediunidade, que ele tem que ir para a Umbanda, que a coisa vai acontecer da noite para o dia. E não é assim. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça do médium, e quem tem que passar essas informações é o dirigente ou a dirigente da casa. Tá certo, minha irmã? Agradeço pela sua participação mais uma vez e muito axé para você, que Oxalá abençoe. Lembrando aqui, os canais de comunicação, para quem quiser enviar uma pergunta sobre qualquer tema, nós temos 2 páginas no Facebook, que uma é a página do nosso terreiro, Tenda de Caridade, Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do nosso programa aqui da Rádio Toques de Aruanda, que a página é Programa Raízes da Umbanda. Para quem está chegando agora, curta nossas páginas lá, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, que com todo prazer iremos responder ainda. Tem mais meia hora aí quase de programa. Chegou um e-mail aqui da Silvana Azevedo. Olá, boa noite, Marco Facas, boa noite, Silvana. Meu nome é Silvana, sou iniciante na Umbanda e estou aprendendo muito com esses programas da Rádio Toques de Aruanda. Gostaria de saber se realmente existe a expressão que muitos dizem: fulano tem um odum pesado. Alguém que carregue uma linhagem pesada, algo desse tipo. O senhor saberia dizer se isso tem fundamento? Obrigada e muita sorte. Minha irmã Silvana, eu agradeço muito pela sua participação. Quero te desejar aí, já que você está entrando na Umbanda, né? Muito axé, que Oxalá abençoe aí a sua caminhada e que você aí tenha, né? Cada um tem o seu tempo, mas que você consiga aí ter o seu desenvolvimento o mais rápido possível. Com relação à sua pergunta, eu te respondo assim:
O Odu é uma terminologia que quem mais usa é os nossos irmãos do culto de nação, do candomblé, né? Na Umbanda, nós não temos aí essa terminologia, mas aí eu vou utilizar aí do pouco conhecimento que eu tenho do candomblé para te responder da seguinte maneira. Você me pergunta, alguém que carregue uma linhagem pesada, algo desse tipo, né? Você está perguntando se realmente existe a expressão que muitos dizem, fulano tem um Odum pesado. Então, a expressão, ela existe. Tenho amigos no candomblé que usam muito essa terminologia, né? Agora, na Umbanda, como eu te falei, não é menos usual essa terminologia, mas assim, é um fundamento do candomblé e eu não gostaria muito de entrar no conceito, tá certo? Eu até quero aproveitar a sua pergunta, irmã. Inclusive, um irmão meu que foi um bandista e hoje ele está sendo dirigente de um terreiro de candomblé. Eu estou vendo com ele de ainda, se possível, este mês, ele fazer uma participação aqui no programa Raízes da Umbanda para conversar aí a respeito, falar um pouquinho aí do candomblé. Por quê? Porque vem muitas perguntas referente a raspagem de santo, a fazer o santo, enfim. Então, assim, nós entendemos um pouco, porém, nós não queremos ser aqui irresponsáveis, inconsequentes, em dizer qualquer coisa. Então, eu em função dessa quantidade de perguntas que tivemos, eu já fiz o convite, ele tem o terreiro dele, e assim, a gente só está tentando sincronizar as agendas para que tenha a possibilidade aí de uma participação desse nosso irmão, tá certo? Inclusive eu vou até, se você me permitir, anotar aqui seu e-mail, Silvana, e direcionar para ele para que ele possa te responder aí com conceitos, com fundamentos do candomblé, tá certo? Um forte abraço para você e axé. Vamos lá. Lembrando que nessa sexta-feira teremos aí a gira em nosso terreiro, na tenda de caridade Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, a força de Zé Pilintra e de baianos e baianas. Nosso terreiro fica na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí da Praça Silvio Romero, tá certo? Vamos lá no Skype, no Facebook. É o nosso irmão André Araújo. Boa noite, meu saravá fraterno. Saravá, meu irmão André. Quando estou no terreiro, na assistência, sinto uma pressão na nuca, calafrios e minhas mãos transpiram muito. Isso tem algo a ver com mediunidade? Irmão, vou te dizer por mim, 100% de chance de ser. Porque eu tenho também, não sei as proporções desses seus sentimentos, né? Mas, na irradiação de alguns de meus guias, está muito presente a pressão na nuca e a parte das mãos transpirando. Então, aconselho você, quando passar por consulta no terreiro onde você frequenta, na entidade, que você comente, né, com o guia em terra, porque ele vai poder te dizer melhor do que eu. Mas, se nós estamos falando apenas dos sentimentos, eu poderia te afirmar 100% porque eu vivencio isso, tá certo? Um forte abraço e muito axé para você, André.
O Fábio Silva, graça e paz, muito axé. Tenho acompanhado o ótimo trabalho que o senhor tem feito. Tenho aprendido muito. Eu agradeço pela sua mensagem, Fábio, e muito axé para você. Se você estiver em São Paulo e quiser conhecer mais de perto o nosso trabalho, convido você aí para estar na sexta-feira, na nossa gira aí de Zé Pilintra e dos baianos e baianas. Forte abraço e muito axé para você, que Oxalá te ilumine sempre. Queria só fazer uma observação, que a tenda Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, nós temos aí o fundamento de fazer a leitura de jogos de búzio, né? Como todos sabem, quem já vem acompanhando o programa, eu sou filho de santo do pai Ronaldo Linares, onde através dele eu fui iniciado no jogo de búzio. Então, quem quiser, pode mandar aí a mensagem para um dos 4 veículos de comunicação conosco, para agendar uma hora, um dia, o melhor dia e horário, tá certo? Enfim. Então fica só essa observação para vocês. Vamos lá, tem a pergunta do irmão Eduardo Yutaka Fukuhara. Boa noite, meu irmão Eduardo. Eu tenho um preto velho como guia de frente. Já ouvi em um dos trabalhos e sou muito intuído por ele, mas nunca o incorporei. Nas giras de preto velho, incorporo outro preto velho, que se apresentou e me passou seu nome no primeiro contato. Há médium que trabalham como eu? Irmão, muito obrigado pela sua pergunta e muito axé aí para você. Bom, pelo que eu entendi, você tem um guia de frente e sou muito intuído por ele, mas nunca o incorporei. Nas giras de preto velho, incorporo outro preto velho, que se apresentou e me passou seu nome no primeiro contato. Tá. Assim, existem médiums que têm mais de um preto velho, né? Ou tem mais de um caboclo, 2, né? No máximo 3, enfim, como guias de consulta. Então, quando você fala que você tem um preto velho como guia de frente, muitas das vezes o guia de frente é o guia que vem primeiro, risca o seu ponto e dá o seu nome. Entende? Então, a gente precisa entender, conversar com esse preto velho que você recebe, que você já sabe o nome dele, né? Enfim, teve já esse contato, e se ele for o seu guia de trabalho, entender melhor essa situação desse preto velho que é seu guia de frente, porém, não disse nome, não riscou o ponto, você não tem maiores informações sobre ele. Então, eu sugiro que você consulte, que você converse com o seu dirigente ou com a sua dirigente, e veja qual o direcionamento que eles podem te dar nessa situação. Porque nós entendemos, né, na tenda de Pai João de Aruanda e do Caboclo Sete Pedreiras, que o guia de frente, ele é o guia onde é o primeiro a passar o seu ponto riscado, o seu nome, e que é o guia que faz o trabalho, entende? Então, Eduardo, eu sugiro isso para você, para que você converse aí com o dirigente, e se eu puder te ajudar aí, se eu não te respondi de maneira satisfatória, por favor, me manda um complemento da sua pergunta para a gente estar conversando em cima disso, porque é um tema muito interessante. Eu gostei muito da sua pergunta, viu, Eduardo?
Muito axé para você e que Oxalá abençoe aí os seus caminhos. Vamos lá, lembrando mais uma vez, nós temos aí 4 canais de comunicação aí para responder as perguntas. 2 páginas no Facebook, que é a página do nosso terreiro, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do nosso programa, que é o programa Raízes da Umbanda. As pessoas aí, os irmãos e irmãs que estejam conectados aí pela primeira vez, convido para dar uma passadinha nas páginas e dar a sua curtida. Temos um e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, live é o L-I-V-E, e o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras, tá certo? Vamos lá para mais uma pergunta. Cristiano Reis. Todas as 9 vezes que fui no centro, todos os guias me falaram que tenho mediunidade. Só que já faz 3 anos que não vou no centro. Será que ainda tenho mediunidade? E como faço para ficar menos ansioso dentro do centro? Porque passo muito mal de tontura e o coração acelera. Irmão Cristiano, eu agradeço pela sua pergunta. Muito axé para você. Bom, com relação à primeira pergunta, a mediunidade ela não vai e volta. Ela nasce com cada um, né? Ela não intensifica, ela não diminui. Se você foi no terreiro, falaram que você é médium de incorporação, todas as 9 vezes que você foi, irmão, fatalmente você tem essa possibilidade aí de seguir o teu caminho dentro da Umbanda, ou até mesmo no kardecismo. Enfim, se você é médium de incorporação, você pode conhecer as doutrinas e ir para onde você entender que seria mais legal, né? Então, mas vamos falar, se você está falando em Umbanda, com toda certeza você tem a mediunidade de incorporação. E segundo essas 9 vezes que você foi, os guias falaram, então você tem os caminhos abertos aí para que você comece o seu desenvolvimento mediúnico, né? E como faço para ficar menos ansioso dentro do centro? Porque passo muito mal de tontura e o coração acelera. Irmão, isso você vai aprendendo com o tempo, né? Por quê? Porque você é médium de incorporação, você vai para um local onde as energias estão firmadas. Energias que eu falo, a energia de quando uma gira está para começar, você, mesmo sendo assistência, você entra no terreiro, você já sente a energia e você começa a ter sensações. Agora, com relação a passar mal de tontura e o coração acelera, eu sugiro para você, para que você converse com o guia que está fazendo a consulta contigo. Por quê? Porque esses sintomas não pertencem à mediunidade, né? De você passar mal, de você ficar tonto e o coração acelerar, a coisa tem que ser tranquila, tem que ser natural. Você não pode ter nenhum sentimento ruim, né, com relação a isso. Mesmo um guia chegando, encostando, né, em você, enfim, emanando a energia dele, você não deveria estar sentindo o que você tá me relatando. Então, eu sugiro para você, meu irmão, que converse com o guia que está lhe prestando atendimento sobre esses sentimentos, tá certo? Muito axé para você, obrigado pela participação. E se precisar de mais ajuda, eu estou à sua disposição. Muito axé e que Oxalá ilumine seus caminhos sempre. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão Sérgio Wakayama. Axé, muito axé para você também. Sei que a Umbanda e o Espiritismo são doutrinas diferentes,
Mas, e as pessoas que estão na Umbanda têm entidades como médico ou o dom da psicografia? Que nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Abraço. Você me pergunta se as pessoas que estão na Umbanda têm entidades como médico, como tem no kardecismo, né? Ou o dom da psicografia. Com toda certeza, meu irmão, existem terreiros que fazem a gira de cura. E muitas das vezes as entidades que incorporam nessas giras, muitas das vezes são de médicos, que fazem o seu trabalho aí com a cirurgia espiritual, enfim. Existe a incorporação de médicos na Umbanda em giras específicas de tratamento espiritual para esse fim, onde se faz o trabalho de cura espiritual, de cirurgia espiritual, né? É uma gira específica para isso. E tem também uns médiuns de psicografia, como existe também médiuns que pintam, que são umbandistas, eles pintam os quadros, psicografam, enfim, tem a mediunidade da visão, tem a mediunidade da audição, enfim. Então, todas as formas de mediunidade existem também na Umbanda, tá certo? Agradeço pela sua participação, muito axé, e que Oxalá também abençoe a você, meu irmão. Muito axé. Lembrando aí que falta 8 minutos para encerrar o programa, mas temos bastante tempo ainda aí para responder a várias perguntas. Só colocando aí mais uma vez os nossos canais de comunicação. O nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com, live é L-I-V-E. O nosso Skype é Pai João 7 Pedreiras. E também temos 2 páginas no Facebook, que uma é do nosso terreiro, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Para quem não foi lá ainda, dá uma visitada, curte a página. E também a página do nosso programa, que é o programa Raízes da Umbanda, tá certo? Mais uma pergunta aqui, vindo pelo Skype, só mais... Nosso irmão Silvio Almeida gostaria... Boa noite, irmão Marco. Gostaria de saber mais sobre fundamentos de pontos riscados. Irmão, o que eu poderia falar para você eu não sei exatamente o que você gostaria de saber, mas o ponto riscado, ele é uma identidade do guia, que eu já falei isso aqui, seria como se fosse uma digital, onde, através dele, conseguimos obter informações desse guia, né? Da falange, como ele atua, aonde ele atua, enfim, se ele tem algum cruzamento com outra energia de outro orixá. Por exemplo, o que eu quero dizer eu tenho o Caboclo Rompimato. Tá, mas o Caboclo Rompimato ele é da falange de Ogum, mas será que ele também pode trabalhar com irradiação de Iemanjá? Então, através desses pontos que são riscados pelos guias, nós podemos obter algumas informações deles que eu digo do guia, né? O momento sagrado desse ponto riscado é quando o guia dá o seu nome num desenvolvimento mediúnico, o guia dá o seu nome, risca o seu ponto, firma a sua vela, enfim, tudo isso faz parte do fundamento do ponto riscado. Então, e isso são em todas as linhas de trabalho, seja dos caboclos, pretos velhos, baianos, exus, pombagiras, enfim.
todo esse fundamento, todo o fundamento do ponto riscado, ele é distribuído para todas as linhas de trabalho, tá certo? Se você quiser obter maiores informações sobre isso, me manda um e-mail com a pergunta direcionada para a tua dúvida, que aí a gente responde ela pontualmente, tá certo? Muito obrigado pela tua pergunta. Tem uma pergunta da irmã Sandra Rodrigues. Todo terreiro de Umbanda deve ser aberto com Exu? É que a abertura da sessão de Umbanda em alguns terreiros, antes se abre com Exu e depois é que começa o ritual de Umbanda. Então, irmã, vamos falar assim, existe, se eu estou entendendo que é o que você está falando, existem os terreiros de Umbanda-Omblé, onde eles fazem inicialmente o despacho de Exu, né? Coloca-se lá o padê, coloca-se lá a quartinha, coloca-se uma vela, e as pessoas, os médiuns da casa, eles giram em torno disso, eles cantam o ponto e jogam e descarregam, né? Jogam para fora todos aqueles elementos. Se for isso, é um fundamento de um centro de Umbanda, mas que tem também um fundamento candomblé, tá? Agora, se for só terreiro de Umbanda, eu desconheço a necessidade de estar se abrindo com Exu. O que se tem num terreiro de Umbanda, e que é normal, é se cantar, né, pontos para firmar a tronqueira, onde muitos desses pontos são mencionados nome de Exu para firmar a tronqueira, nomes de Pombagira, enfim. Precisava entender um pouquinho melhor quando você fala que todo terreiro de Umbanda deve ser aberto com Exu. O que é o aberto, né? Se é essa situação do despachar Exu, que isso é um fundamento do candomblé, e que tem terreiros de Umbanda com fundamentos do candomblé que fazem isso, ou se é o que eu mencionei de cantar para porteira, para firmar pontos de porteira, enfim. Então, se você puder, me manda um e-mail com um pouquinho mais de informações para eu poder estar te respondendo mais claramente, tá certo, minha irmã? Agradeço aí pela sua participação mais uma vez. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero reforçar o convite a todos aí, para que quem não conhece o nosso trabalho, quiser conhecer, nessa sexta-feira teremos gira de atendimento do senhor Zé Pilintra e dos senhores baianos e baianas em nosso terreiro na Pai João de Aruanda e do Caboclo Sete Pedreiras. O terreiro é localizado na Rua Bom Sucesso, 915, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, bem próximo da Praça Silvio Romero. Tá? O atendimento começa aí em torno as fichas começam a ser entregues aí em torno das 8h10, tá certo? Agradeço muito aí pela audiência de todos vocês, a todos os irmãos e irmãs, agradeço muito pelas perguntas, pelas curtidas na página, e eu gostaria de fazer uma oração de encerramento, pedindo a Deus, ao Lorum, Pai Criador, a todos os orixás, sete linhas de Umbanda, que nos envolvam com a força dos vossos mistérios e nos dê proteção e sustentação para a nossa vida, de todos os nossos entes queridos e de todos os nossos amigos para mais essa semana. E agradeço ao meu Pai Olorum, aos pais e mães orixás pela proteção e sustentação para a realização desse programa. Vos agradeço, muito obrigado e muito obrigado. Agradeço aí a Rádio Toques de Aruanda por mais essa oportunidade de mais esse programa, ao Alan, a todo o seu pessoal, a toda a sua equipe, muito axé, e muito axé para vocês
todos os ouvintes, que vocês tenham uma ótima semana e que nosso Pai Oxalá ilumine a todos, sem exceção. Muito axé e até a próxima semana com mais um programa Raízes da Umbanda, às 10 horas da noite. Muito axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.